dia, boa tarde, boa noite. É, Hoje vamos resolver mais um problema aqui de programação da maratona de programação, aqui de treinamento, né? E basicamente hoje, o problema de hoje, ele é um exercício aqui do Bcrowd, nível 2, né? É um problema de ad hoc. E basicamente ele é um exercício aqui do Contest de Natal 2016. Então, vamos começar a desenvolver ele aqui, como padrão de todos os outros vídeos que a gente produziu aqui. Eu vou ler os exercícios primeiramente, depois a gente vai resolver o código na linguagem C, né? Então, vou começar aqui. Bom, basicamente, o número do problema do Bcrowd, vocês podem procurar aí, é o 2479, e o nome do problema é o ordenando a lista de crianças do Papai Noel. Então, basicamente, o exercício fala pra gente que o Papai Noel, ele tá os preparativos. Aqui ele conta uma historinha, né? E ele diz, né, que o doente estagiário, ele que está organizando as listas aqui de crianças da lista do Papai Noel, ele não colocou a lista em ordem alfabética. Então, esse aqui é o primeiro problema da questão é exatamente esse, né? A gente vai ter que fazer uma ordenação para que a lista fique em ordem alfabética. E o segundo problema desse exercício, que a gente lendo no enunciado a gente consegue capturar, é o quê, né? Basicamente, ele vai dar pra gente, né, na primeira entrada ali na linha, ele dá o número de de nomes que a gente vai ter na nossa lista, então o número de iterações que a gente vai ter que fazer para popular o nosso array, ou melhor, nosso vetor de strings. É, Além disso, ele vai dar nas N linhas seguintes o caractere especial, sendo mais ou menos, né? O mais indicando que a criança foi bem comportada e o menos indicando que a criança não foi bem comportada. E dizendo aqui pra gente que no máximo que a criança pode ter 20 caracteres, isso também é interessante, que a gente pode já ter uma ideia de delimitação. Porque no C a gente tem que definir qual que é o tamanho ali da nossa string, né? Então a gente já coloca aí já sabe, uma coisa que tenha mais do que 20 caracteres, já pensando nessa entrada. E aqui, basicamente, a gente tem, além de tudo isso, os nomes, né? Então a gente tem os nomes das pessoas, os caracteres especiais e tudo mais, né? Então, basicamente, a gente tem aqui o sinal, se você bem comportado ou não, e o nome da criança. E vai até o final. Até e depois a saída dele seria a lista ordenada das crianças e a quantidade de crianças que se comportaram e a quantidade de crianças que não se comportaram, né? Então, basicamente, para resolver esse problema aqui, a gente vai precisar de manipulação de strings, vai precisar separar, né, fazer um count para cada uma desses sinais aqui, né, para contar se foi bem comportado ou não. E a gente vai precisar ordenar esses valores desses nomes aqui em ordem alfabética. Então, bem interessante. Então, vamos começar a fazer o código aqui. Vamos começar aqui, então, do zero. Deixa eu... A primeira coisa que a gente pode fazer aqui, então, é importar na biblioteca stdio.h, padrão para códigos em C, se quiser trabalhar com input e output. E outra biblioteca bem clássica, que a gente pode trabalhar em C, é string.h, e a biblioteca de manipulação de strings. Depois a gente inicia nosso programa. Já colocamos um return zero aqui. E vamos começar a definir essas variáveis. Então, a gente vai precisar uma variável para ter o número de elementos, nosso array de strings. A variável comportaram igual a zero. E a variável não comportaram igual a zero. Que é para indicar, né, a quantidade de crianças que ele pede no final, né? A quantidade de crianças que se comportaram e as que não se comportaram. Então, a gente precisaria desses valores aqui. Além disso, a gente precisaria agora ler, basicamente, né? A primeira entrada ali, qual que é a quantidade de elementos que a gente vai ter no nosso vetor de strings. E após isso, a gente já pode começar a pensar em declarar o nosso vetor de strings. Como a gente vai ter um vetor que vai armazenar strings, né? E não uma única palavra, a gente precisa pensar numa ideia de matriz aqui. Então a gente vai criar vamos chamar isso aqui de array, mas vamos chamar isso aqui de vetor, né? Vamos criar um vetor de nomes do tipo char, que tem tamanho n, que foi definido pelo usuário, e o máximo de caracteres que ele comporta é 30 caracteres, para a gente poder suportar toda a entrada ali dos casos de teste. E além disso, a gente vai também criar um outro, agora é um array, né, do tipo char, que vai armazenar os comportamentos. Também vai ser de tamanho n, porque a gente vai ter n entradas, certo? Depois disso, agora a gente vai fazer iterações com loop for igual a zero.
para i menor do que n, faça i mais mais. E o que isso aqui faz é bem simples. Na verdade, ele está fazendo. Ele vai começar em zero e vai, por exemplo, tem 5 nomes, né? Vai definir que são 5 nomes. Então, ele vai fazer de 0 a 4, que dá 5. Vai pular isso certinho. E a cada passo de iteração, ele vai pegar a entrada. Qual que é a entrada? A entrada é essa aqui que você está vendo aqui. Né? Ele tem o sinal, se comportou ou não, espaço e o nome da criança. Então, como que a gente vai fazer isso aqui? A gente dá um espaço, já vou explicar o porquê. Um outro espaço, S. Depois a gente coloca como primeira entrada, a gente vai popular o nosso comportamentos na posição I e o nosso nomes na posição I. O que eu fiz aqui? Primeiramente, por que esse espaço? Porque em C, se você for usar o scanf, ele é um pouco bugado. E se você fizer, e como a gente vai fazer scanfs subsequentes, se a gente não der esse espaço inicial, o C ele vai bugar, né? Ele faz a primeira leitura do scanf tranquilamente, só que na próxima leitura, se você desse um printf e depois no scanf, ele não ia dar problema. Mas como são scanfs subsequentes, se você der um scanf e depois você der outro scanf e você não colocar esse espaço aqui, ele vai entender que esse scanf ainda é referente ao primeiro. E aí vai crashar o seu algoritmo. Então você tem que dar esse espaço para entender. Ah, tá, beleza. Então ele deu um espaço, então esse aqui é um outro scanf. Tá? Então o C ele é bem low, ele é bem, sabe, bem baixo nível mesmo. Assim, você tem que dizer especificamente para ele que é outro scanf isso aqui, sabe? Então você consegue dizer isso para ele dando esse espaço. Esse porcentagem C aqui seria basicamente o nosso char, porque a gente vai fazer um caractere único. Então a gente não vai popular uma string. E dado que ele é um caractere único, então ele não é um ponteiro por si só, então a gente vai ter que indicar esse comercial aqui para popular o nosso array comportamentos na posição i, que no caso é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, subsequentemente do tamanho ali do seu array, né? E o porcentagem espaço, porque naturalmente ele vai ter, como a gente fez nos casos de teste, o espaço entre o caso de entrada e o nome, né? Se comportou ou não, e depois tem um espaço, então naturalmente aqui teria que ter um espaço aqui, e o porcentagem S para indicar uma string, né? Naturalmente, a gente quer popular nomes de crianças, então de tamanho até 20 caracteres, né? Então a gente precisaria ter esse porcentagem S para receber uma string. E dado que é uma string, né? É um array de caracteres, um array de chars, né? Não precisaria desse comercial para a segunda variável, porque ele já é um ponteiro por si só. Então ele popularia ali o seu array de caracteres, que é uma matriz, né? Armazenar um vetor de strings. Não precisaria de um ponteiro, então você popularia só na posição i. Subsequentemente, zero até o número de elementos ali do seu que está armazenado em memória, que você alocou em memória para você popular esse cara aqui também. E beleza, dado que eu fiz isso, então agora eu vou seguir com o meu código ainda dentro desse loop for. E o que eu vou fazer agora basicamente é uma condicional. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, vou fazer um if e eu vou validar se meu comportamentos na posição i, né? Guardando ali o meu array comportamentos na posição i. Se ele for igual a mais, quer dizer que a criança se comportou, certo? Então, comportaram, que é a variável que eu declarei lá em cima, ele cresce mais um. Se ele olhou e não é igual a isso, esse cara, então a criança provavelmente ela não se comportou. Então a gente cresce a variável n comportaram. Depois disso, a gente vai pegar e vai ordenar os nossos nomes das crianças em ordem alfabética usando um algoritmo muito famoso aí, que é o Bubble Sort, né? É o algoritmo de ordenação em bolha, né? Então vamos aplicar ele aqui. Deixa eu colocar então int igual a 0, enquanto i for menor do que n menos 1, passa i mais mais. O que esse cara vai fazer pra gente, né? Basicamente, ele vai fazer de 0, vamos supor que o nosso tamanho do nosso que te alocou ali, que o usuário alocou no começo, ele é 5 posições, são 5 elementos. Então ele vai rodar naturalmente de 0 a 4, o for. Só que nesse bubble sort aqui, ele vai rodar não de 0 a 4, mas de 0 a 3, porque os 5, o n que seria n menos 1, então 5 elementos menos 1 daria 4, então vai rodar o loop de 0 a 3. Tá? E dentro deste cara, a gente vai aplicar um outro for, o int j, que vai receber o i,
atual mais um. Então, se o meu i é zero, aqui vai partir de um. Se o meu i é um, ele vai partir de 2. E qual que é a condicional desse cara? Enquanto j for menor do que n. E passa j mais mais. Vamos tentar enxergar isso. Então, vamos pensar, vamos fazer um chinês aqui, né? Vamos rodar aqui um caso de teste mental. Se ele começa em zero, dado que meu vetor ele tem então, 5 posições na memória. 5 posições na memória. São 5 nomes que eu quero alocar. Então, eu começo em zero. Então, eu vou fazer aqui 5 menos um dá 4. Vai rodar de zero, 0 a 3. Então, na posição zero, ele vai rodar partindo de um. Então, vai começar o i com zero, partindo de um aqui, enquanto um for menor do que, aí vai rodar de um a 4. E depois aqui ele vai crescer mais um. Aqui ele vai entrar como 2. Vai rodar de 2 a 4. Tá? Então, boa sorte é isso. Vai ter um for dentro de um for. E ele tem ali uma delimitação, né? Ele tem uma delimitação. Isso para economizar tempo. O Bubble Sort ele prioriza isso, né? É um algoritmo de ordenação que tenta cortar caminho ali, né? Ele não fica varrendo o array inteiro várias vezes, né? Ele já tenta cortar caminho, tá? Então, ele é um pouco performático para alguns casos específicos. E dentro de cada um desses fors, eu vou fazer uma condicional, usando agora sim a biblioteca string.h, o comando strcomp, compare, né, de comparar, onde eu vou comparar se o nome, se o nomes da posição i, se ele é igual a nomes da posição j. Então, qual que é a posição j? A posição j não seria sempre um elemento a mais? Por exemplo, se o meu i é zero, eu estou comparando um. Se o meu i é um, eu estou comparando 2. Assim subsequentemente dentro desse for, que vai percorrer de 2 a 4, porque ele vai codar de 0 a 2 a 4. Então ele vai comparar se aquele elemento primário do meu for e vou varrer o resto do meu vetor e vou comparando aqui, certo? E aí o que eu vou fazer é basicamente verificar se isso é maior que zero. Porque se for maior do que zero é diferente, tá? Porque nesse tem compare, se for igual a zero, é meio bugado, né? Mas se for igual a zero, quer dizer que é igual. Se for diferente de zero, quer dizer que tem uma diferença. E aí, eu vou validar isso, vou abrir meu condicional e vou fazer a troca de nomes. Para fazer a troca de nomes, para poder ordenar em ordem alfabética, eu vou criar um array de caracteres temporário, temp nomes só, acho melhor, com 30 espaços na memória. E eu vou fazer um outro comando da biblioteca do string, que é o string copy, onde eu vou copiar o temp nome, né? Ele vai copiar o elemento, o conteúdo de nomes i, certo? Depois eu vou pegar e falar, ó, nomes i. Você vai lá e copia o conteúdo de nomes j. E depois eu vou lá e vou falar nomes j. Opa, nomes j. Copia o conteúdo de temp nome. Nossa senhora. Temp nome. Então o que esse cara fez? Né? O que ele fez? Vamos lá. Ele vai basicamente falar, vamos criar um array de caracteres temporário, ele vai armazenar o conteúdo de nomes i, nomes i vai receber o conteúdo de nome j, e nome j vai receber o conteúdo de nomes i. Ou seja, nome j, na verdade, originalmente recebendo o conteúdo de nomes i, e nomes i está recebendo nomes j. Está recebendo o conteúdo de nomes j. Então a gente está fazendo uma troca-troca aqui, né? A gente está trocando, um recebe o valor do outro e eles trocam, né? Eles se invertem ali. E o mesmo para comportamento. Então eu crio um array de caracteres ali para comportamento. Crio um temporário ali, né? Um temporário de comportamentos para receber o conteúdo de comportamentos i. Depois eu faço comportamentos i. Receber o conteúdo de comportamentos j. E depois eu faço comportamentos j. Receber o conteúdo de comportamentos na posição i.
Ou melhor, falei, fiz besteira. Na posição tempo e comportamento. Opa, agora sim, né? Então, ó, comportamento temporário recebe conteúdo de comportamentos I, comportamentos I recebe conteúdo de comportamentos J e comportamentos J recebe o conteúdo de comportamentos de comportamento temporário. Depois disso, eu encerro o meu if, eu encerro meu for, eu encerrei meu bubble sort. Dado que eu encerrei meu bubble sort, e teoricamente eu consegui ordenar o nome das crianças em ordem alfabética, agora a gente precisa entregar esse resultado para o usuário. Então, eu vou criar um loop for, t igual a zero, enquanto i for menor do que n, ou seja, ele vai percorrer de zero a 4, né? Se fosse um array de 5 elementos, ele percorreria de zero a 4. Um vetor de strings, na verdade, mas ele percorreria de zero a 4. E aí, e mais, e ele só vai dar um printf, vai imprimir, como eu disse, eu campeei o nome da criança, vai imprimir só porcentagem barra s para uma string e nome, nomes na posição i, né? Isso aqui deve ser suficientemente bom pra gente. E no final, a gente só precisa imprimir isso aqui. Se comportaram porcentagem p, é o inteiro, né? Não se comportaram. E depois passar os valores respectivos. E, e aqui. E depois a gente encerrou nosso algoritmo. Vamos ver se não tem nenhum bug. Eu espero que não tenha. Vamos rodar e se tiver, a gente já encontra esse cara aí. Vamos botar aqui para rodar no nosso pcrowd. Ver. Motocicletas. Eu acho que talvez tenha algum erro de sintaxe. Talvez, mas a gente acha. Ah, não, não tem. Rodou. Rodou. Então, balãozinho aceito aí. A gente ganhou na maratona mais um balão. E é isso, pessoal. Algoritmo aí feito em C para resolver problemas de manipulação de strings. Usamos um bubble sortzinho aqui também no meio, bem legal. A gente mexeu com manipulação de strings, ordenamos os nomes, mexemos com o conceito de vetor de strings em C e a questão da matriz, né? Também, né? Então, uma aulinha bem completa para vocês aí de mais uma resolução de problema que pode vir a cair na maratona. Problema aí clássico, clássico, clássico aí de campeonatos. Então é isso aí, pessoal. Valeu e obrigado aí por ter assistido. Até a próxima.